Você sabia que Ruanda vem crescendo seu PIB em média de 8% ao ano entre os anos de 2000 e 2019 e espera-se que o crescimento continue em um ritmo semelhante nos próximos anos? À luz da história assustadora do país, é curioso que Ruanda, um país antes definido pela morte e pelo conflito, tenha desenvolvido sua economia a tal ponto que agora pretende ser um país de renda média alta em 2035 e de alta renda em 2050. Ruanda também vem diminuindo a sua pobreza. Em 2001, os habitantes de Ruanda viviam em média com 50 centavos de dólares por dia. Hoje, esse número subiu para 1,50 por dia. O país reduziu a porcentagem de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza de 57% em 2005 para 45% em 2010. Apesar disso, 63% da população ainda vive em extrema pobreza, definido pelo Banco Mundial com menos de 1,25 centavos de dólares por dia. A redução da desigualdade também vem melhorando. A expectativa de vida, a alfabetização, a matrícula nas escolas e o gasto com saúde melhoraram muito nos últimos anos. Ruanda também fez grandes avanços em direção à igualdade de gênero. Quase 64% dos parlamentares são mulheres, em comparação com apenas 22% na média em todo o mundo, o que permitiu que as mulheres no país fizessem avanços econômicos. As mulheres agora podem possuir terras e as meninas podem herdar de seus pais. O PIB per capita também melhorou muito desde 2000, quando era de 260 dólares, e em 2019 esse PIB alcançou 820 dólares, ocupando a posição de número 170 no ranking das nações do PIB per capita. Esse registro é de 2018, o último levantamento geral feito pelo Banco Mundial. Como é que Ruanda chegou a esses resultados? Primeiro vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história deste país. Ruanda é um pequeno país sem litoral localizado no centro-leste da África, com uma população de cerca de 10 milhões de habitantes. Seus dois principais grupos étnicos, a minoria Tutsi e a maioria Hutu, estavam em conflito entre si desde antes de os belgas tomarem o controle do país após a Primeira Guerra Mundial. Essas tensões terminaram em um genocídio que tirou a vida de cerca de 800 mil pessoas, principalmente os Tutsis. Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes sobre esses conflitos, o intuito aqui não é esse. Estes conflitos afetaram a vida sociopolítica e econômica de Ruanda de tal forma que o Estado quase se tornou um Estado falido, quando a expectativa de vida humana, pobreza, analfabetismo, desânimo econômico, inflação, falta de infraestrutura, doenças e carências se tornaram a norma em Ruanda. Muitos previram que o país nunca se recuperaria, mas ela se recompôs. Mais de 24 anos depois, com Paul Kagame assumindo o comando do país e todo o povo unido com o desejo de fazer o país funcionar novamente, a economia e a vida de Ruanda catapultaram para um estado de otimismo e grande futuro. Após esses infelizes confrontos, o presidente Paul Kagame assumiu uma nação profundamente dividida e necessidade desesperada de reconstrução econômica e política em 1994. Desde então, Kagame estabeleceu firme controle pessoal sobre a política de Ruanda, gerando a estabilidade política necessária para a renovação econômica. O país começou a crescer. O crescimento econômico em Ruanda foi impulsionado principalmente pela liberalização do setor agrícola, principalmente café e chá, as principais exportações do país. Essas reformas permitiram que os produtores se beneficiassem muito de um boom de exportação, aumentando a renda e impulsionando a produtividade por meio de investimento de capital. O turismo dinâmico e os setores industriais, mineração e construção também contribuíram para o recente sucesso econômico. A economia do país se diversificou com chá e café, formando grandes exportações para o país. A taxa de pobreza caiu drasticamente enquanto as taxas de mortalidade infantil estão caindo. O investimento estrangeiro direto é alto, enquanto as atividades de construção estão em alta. A melhoria na facilidade de fazer negócios também melhorou muito. No último relatório da Doing Business, de 2012, Ruanda ficou em 45º lugar em regulamentação de negócios. Há apenas 4 anos era a posição de número 148. O país também ocupa o 3º lugar entre as nações africanas na Heritage Foundation de liberdade econômica. O motivo é a liberalização generalizada, com as áreas de mudança mais significativas sendo o registro de propriedades, a proteção dos investidores, a abertura comercial entre os países africanos e o acesso ao crédito. Há 2 décadas, o setor cafeeiro era altamente regulamentado pelo governo. Os agricultores foram forçados a dedicar pelo menos 1/4 de suas terras ao cultivo de café e também eram obrigados a compartilhar uma parte da colheita com o governo, além de pagar impostos altos de exportação. Foi somente no final da década de 1990 que o governo de Paul Kagame liberou o setor cafeeiro. A reforma removeu os requisitos legais e tornou possível aos agricultores negociar livremente com compradores de qualquer parte do mundo. Isso, é claro, aumentou os incentivos para investir e inovar. Consequentemente, cerca de 50 mil famílias viram sua renda com a produção de café aumentar e muitas famílias passaram a viver melhor e poder pagar a escola para seus filhos. A liberalização não apenas melhorou as oportunidades econômicas e o potencial do povo, mas também melhorou a cooperação e a coesão social entre os Tutsi
e os Hutus, que era desesperadamente necessária após o genocídio. Um dos fatos que ajudaram muito o país a se desenvolver foi a ajuda externa. O país recebe recursos de outros países que chegam em até 40% do orçamento do governo, representando de 18 a 20% do PIB. Alguns países que ajudam financeiramente são Estados Unidos, Reino Unido e Holanda. Como qualquer outro país, Ruanda também tem seus problemas. As estradas precárias de Ruanda sem litoral e o sistema ferroviário inexistente significa que os custos de transporte são muito altos, mas estão melhorando. Enquanto em 2006, 11% das estradas eram consideradas em boas condições, este número subiu para 52% em 2009, um avanço muito grande. Outro problema é a economia pouco diversificada, principalmente café e chá e outros produtos agrícolas. Torna Ruanda mais vulnerável a choques específicos. E sem falar também, como eu falei anteriormente, o orçamento do governo depende muito de ajuda de outros países. Para o futuro, o governo lançou um programa chamado Visão Ruanda 2020. Esta visão identificou 6 pilares prioritários e 3 áreas transversais, que devem mover-se em conjunto para alcançar a visão que este documento define. Os pilares da Visão 2020 são boa governança em um Estado capaz, desenvolvimento de recursos humanos e uma economia baseada no conhecimento, desenvolvimento liderado pelo setor privado, desenvolvimento da infraestrutura, agricultura produtiva de valor e orientada para o mercado, integração regional e internacional. Bom galera, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, por favor, se inscreva, compartilhe, ajuda muita gente. Até a próxima.